Oi, amigos e amigas. Há quanto tempo, hein? Hoje é o dia 27 de junho, não é? 27 de junho. E já fazem quantos meses, Guilherme, que a gente não se fala? 27 de junho. Olha, Eu não. desde o ano passado. Desde o ano passado. Desde o ano passado. Pois é, amigos. A gente andou meio sumidinho aí, mas Meio do ano passado pra cá. estamos de volta. E dessa vez, com força total. Então, o tempo ruge, né? O tempo ruge e urge. E estamos aqui com uma temática, com um tema assim, bem forte. Bem forte. A terrível, olha, a terrível terceira lei da termodinâmica. Mas você vai perguntar, mas que é isso? Isso é aula de física, isso é aula de matemática, isso você entende tudo? Eu falei, não, eu vou dizer o seguinte, não, eu não entendo nada de matemática nem de física. Mas o que aconteceu foi o seguinte, foi o acaso que me trouxe isso. Eu estava lendo um livro e tal, e um parente meu, uma conhecida minha, um parente meu, né? Uma parente minha, deixou na minha casa, na estante, alguns livros. Ela esqueceu lá, foi lá, começou a conversar e deixou os livros. E eu fui remexer, fui limpar lá a estante. Aí encontrei um livro que falava do envelhecimento e da terceira lei da termodinâmica. Eu falei, poxa, o que é? Vou ler. Livrinho fininho, livretinho. E eu descobri. Eu fiz essa descoberta. Talvez vocês já tenham feito, mas eu vou compartilhar com vocês. Eu quero compartilhar isso com vocês. Vou resumir, vou tentar. Nós somos um sistema, nós, fisicamente, materialmente, nós somos um sistema aberto. Um sistema aberto como? É sim, porque existem sistemas da física. Por exemplo, se você coloca uma caixa de água gelada, fria, perto de uma caixa de água quente, a água fria vai ficar morna. Não é, Guilherme? É por aí? Uhum. Água fria fica morna. Por quê? Se misturar as águas ficam mornas. Guilherme explica melhor. Tá vendo? Por que isso acontece? Porque os átomos, a energia de uma vai passando para outra. Tem um exemplo A vibração melhor. das moléculas. Né? O calor causa a vibração das moléculas. A vibração das moléculas. Mas tem um exemplo perfeito. Se você abre uma geladeira, o que acontece? Vem aquele vaporzinho da geladeira, né? Não vem aquela fumacinha? Aquela fumacinha são as moléculas que deixam a geladeira ali fechada. Se ela estiver fechada, ela congela, ela gela tudo, ela conserva as coisas que estão lá dentro. Mas nós não temos essa porta de geladeira. Nós perdemos energia. Aqui agora, nesse momento, eu estou perdendo energia. Porque eu estou falando, né? Gesticulando. Certo? O ser humano tem dentro de si células de muitas origens. Temos até células cancerosas, até não, temos células que podem produzir um câncer dentro da gente. E por que não produzem? E por que produzem? Então, esse sistema aberto que nós, os seres vivos em geral, né? Nossos animais de estimação, as plantas, todos os seres, isso provoca o quê? O envelhecimento. Mas por que o envelhecimento existe? Porque pela natureza, pelas leis da natureza, o que acontece? Todos os seres
nascem, vivem, envelhecem e morrem. Morrem. Por que eles morrem? Porque tem que haver um outro renascimento. É uma lei da natureza. Como a lei da gravidade. A lei da gravidade puxa tudo para baixo. Tudo. Né? Por quê? Porque a Terra tem um movimento centrífugo e tem um movimento centrípeto. O centrífugo é puxando para... O centrífugo, ele é um movimento circular que puxa para o exterior, que leva para o exterior os objetos. É como se fosse um círculo que joga para o exterior os objetos. Então a lei da gravidade pega o movimento centrífugo? Centrífugo. Tá vendo? E é a centrípeta, né? Agora Também é numa curva, né? Numa curva o objeto é jogado para fora da curva. Então, vamos resumir aqui. O envelhecimento vem do nosso desgaste. Como se nós fôssemos máquinas. Sim, máquinas humanas. Não robôs, não digaria robôs. Somos máquinas, uma máquina muito especial, né? Mas que nasce, vive, envelhece, morre. Ah, mas como evitar? É o grande mistério da vida, meus amigos. Eu não sei, se eu soubesse, eu aplicaria e divulgaria para vocês. Como evitar? Bom, deixa eu dar umas dicas aqui que eu uso na minha vida particular. Você tem que ter um pensamento positivo, tem que ter a cuca fresca, uma yoga, uma prática de yoga, Tai Chi Chuan, olha, os movimentos lentos do Tai Chi, o Doin, quando você, você aperta assim os dedos da sua mão, quando você mexe os dedos da sua mão, dos seus braços, quando o seu corpo fica todo flexível. Os alimentos, que cada vez menos são naturais, né? Muitas fibras, mas não só isso. Então, é um conjunto de hábitos e de pensamentos. Por exemplo, você quando fica aborrecido e briga com seu marido, com a sua esposa, sei lá, com alguém aí que você não se dá bem, você briga, você se aborrece, você está se desgastando. Está se desgastando. O seu sistema está se perdendo. E vem o envelhecimento. Como é que eu li alguma coisa, hein? Eu já li alguma coisa. O envelhecimento humano, ele não se dá, não decorre assim naturalmente, por etapas. Não, nada disso não. Eu estou aqui, muito bem, daqui a pouco eu posso ter um AVC. Ah, mas eu não fiz nada para ter um AVC. Mas aconteceu. Digamos que eu me recupere desse AVC. Ah, tá, fiz o tratamento e tal. É difícil se recuperar, mas tem gente que se recupera. Digamos que eu me recupere do AVC. Posso ter outro AVC. O segundo, o terceiro até. Não existe uma estabilidade. Não existe porque existem leis que nos regem totalmente, direto, no dia a dia, no sono. Quando você dorme, você está sendo regido por leis. Então, evitar o envelhecimento é quase impossível. Eu vou dizer impossível. Tá? E tem a questão da memória. A memória é muito importante. Por que muita gente está tendo Alzheimer? Por que hoje em dia só se fala de Alzheimer? Que é uma demência. Guilherme pode falar melhor. Guilherme, o que é o Alzheimer? O Alzheimer é uma doença degenerativa do cérebro, né? Do sistema nervoso, né? É uma doença degenerativa. Já ouvi dizer que o cérebro apodrece, né?
com Alzheimer? Ele não chega à necrose, não é isso, mas ocorre uma degeneração, né, um desgaste prematuro do funcionamento neurológico, né, do funcionamento do cérebro, né, dos neurônios, né. É uma degradação das proteínas, né. Por que eu pergunto para o Guilherme? Porque o Guilherme, ele estudou muito a parte de saúde, né? O pai dele era médico, deixou muitos livros e ele fez cursos, né? Curso de enfermagem, etc e tal. Ele estudou muito essas coisas e outras coisas mais, porque ele é um rapaz muito interessado em pesquisa, mas o campo dele não é esse. O campo dele é a informática. Enfim, ele tem muita cultura nesses ramos de saúde, de informática, de ciências exatas. E a minha praia, assim, são as ciências sociais, né? Que eu fiz assim, eu fiz direito, estudei advocacia, sou advogada, exerci alguma coisa, tô aposentada e estou fazendo aqui as nossas lives. Live ainda não é não. Os nossos vídeos. Tentando agradar vocês. Mas o tema não é muito agradável. Aparentemente não é muito agradável. Mas é bom, sabe? Eu gosto de estudar coisas desagradáveis. Aparentemente desagradáveis. Porque você vai tirando camada por camada. É como a gente vive como se tivesse assim, desfolhando assim uma cebola. Hã? Vamos falar na linguagem culinária, né? A mulher gosta de cozinhar. A mulher, em geral, tem bons cozinheiros também. Vamos desfolhando a cebola, camada por camada. Para falar numa linguagem, digamos, esotérica, né? Que a gente gosta de esoterismo. Vamos agradar os esotéricos aqui. Os véus de Maia. Maia era uma deusa hindu lindíssima, que se cobria toda de véus. E numa dança, que ela foi se apresentar lá para o reino, Rei? Não é rei não, no Oriente é o quê? Sultão. Ela foi se apresentar para o sultão e chegou coberta de véus. E dançava, e a cada passo da dança ela se desnudava, tirava um véu, tirava outro véu, e foi tirando os véus até se apresentar por inteiro. E eu acho que a vida é assim. Os véus vão caindo. Então, não resta outra saída, senão você respeitar as leis da natureza, saber conviver com elas, né? Saber conviver com o outro. Olha a solidariedade humana entrando aí. Saber conviver com o outro, com quem está ao seu lado, sejam humanos, sejam animais, sejam plantas, né? Seja o sol, acordar de manhã, acordei, como dizia São Francisco de Assis. Bom dia, irmão Sol, boa noite, irmã Lua, e agora eu vou dizer até breve, amigos. Sim, mas antes de terminar, vou cortar um pouquinho. Antes de terminar, se inscrevam, curtam, compartilhem e comentem. Tá certo. Um grande abraço para todos, boa noite. Boa noite para vocês. E nós voltaremos. E muito sucesso. Dessa vez nós voltaremos. Vou terminar. Tchau.